Olá a todos, começando novamente mais uma edição do IBIDIAcast, edição super especial hoje. Eu sou o Rafael Romagnol, sou o diretor de People and Culture hoje da Webidia. E uma coisa que eu sempre costumo colocar é que a Webidia é uma empresa formadora, né? Nós somos uma empresa do primeiro emprego, nós somos uma empresa jovem, nós somos uma empresa, até pela essência do nosso negócio, seu conteúdo, a distribuição do conteúdo, a produção do conteúdo. Então, nós somos uma empresa que tem o desafio de gerir gerações dentro do nosso DNA. E acho que a gente vive hoje um momento no mundo corporativo que talvez a gente nunca tenha tido tantas gerações juntas dentro de um mesmo ambiente, né? E gerações com interesses, com expectativas às vezes diferentes, com desafios diferentes, muitas vezes com valores diferentes também. Mas afinal de contas, será que isso é um conflito de gerações de fato, né? Ou isso pode ser oportunidades também do ponto de vista de aprendizado? E hoje eu acho que a gente vai debater efetivamente sobre isso aqui, com convidados super especiais, que eu não vou apresentar, eu vou pedir que cada um de vocês se apresente. Mário, vou começar com você, então se você pudesse se apresentar, e depois Éder e Alexandre, por favor, fiquem à vontade também para falar um pouquinho sobre vocês. Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente agradecer ao Rafael pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, também ao Alexandre e ao Éder. Bom, meu nome é Mariana Reis, eu sou Headhunter Global, profissional de RH, especialista em carreira. Sou fundadora da UpTalent, que é uma empresa de consultoria em recursos humanos com muito foco em desenvolvimento de talentos e principalmente nessa questão também de gestão geracional. E também sou mentora de carreira e atendemos também, direcionando, contribuindo com a inserção e o destaque de jovens talentos até executivos no mercado de trabalho nacional e internacional. Então, sou apaixonada por gente e estou muito feliz de compartilhar conhecimento aqui com vocês hoje. Obrigado, Mário. Prazer ter você aqui. Ale. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Rafael, do Webidia, pelo convite. Meu nome é Alexandre Reis, sou o diretor executivo do Sistema Firjan de Sucesso Senai no Estado, que é uma das suas grandes propostas, é a formação e qualificação da mão de obra para a indústria nesse mercado. E com isso a gente consegue efetivamente conviver com muitas empresas, muitas indústrias. E aí a gente tem um bom olhar dessa temática que hoje é um grande problema nas empresas no mundo corporativo. Essa diversidade geracional que está sendo maltratada. Legal. Prazer ter você aqui também, Ale. Éder, por favor. Bom, eu sou o Éder Monteiro, boa tarde. Obrigado, Rafa, pelo convite, obrigado ao Webidia. Costumo me apresentar dizendo que eu sou o pai do Miguel e do Theo, casado com a Marcela, e executivo de RH já há um pouco mais de 20 anos, trabalhando sempre nesse ambiente corporativo, né, na área de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas e tudo que envolve os desafios, as dores e os amores de uma área de RH. E esse tema, para mim, é um tema fascinante, de conflito de gerações. Para mim poder falar sobre isso, poder trocar ideias sobre isso, para mim é um grande prazer e privilégio. Então, obrigado de novo pelo convite, espero que a gente tenha uma ótima troca aqui. Legal, obrigado a todos vocês mais uma vez por terem aceito com gentileza esse convite para estar aqui. Eu queria começar perguntando para o Alexandre, tá? E aí a gente vai pegando um gancho com base nisso. Conflito de gerações ou oportunidade, Ali? Quando você olha para a sua carreira e a longa estrada que você tem em mercados distintos, como é que você tem percebido essa convivência entre diferentes gerações dentro de um mesmo ambiente de trabalho? Você, principalmente, que tem uma posição de liderança e lida com times grandes, times diversos, times com diversas gerações. Então a pergunta é, conflito ou oportunidade, e como você tem percebido isso no seu dia a dia como gestor? Qual a sua opinião? Bom, Rafael, a sua colocação ela é muito pragmática e da forma que tem que ser. Porque, para mim, eu aqui sou o decano. Fiquei até com saudade dos 20 anos de carreira do Éder. São hoje quase 40 anos de executivo. Então, para mim, estar aqui e discutindo esse assunto. Pelos meus cabelos brancos, você percebe a minha diversidade geracional, que sempre tivemos. Nós sempre tivemos. Né? Sempre existiu. Qual é a grande diferença hoje? A grande diferença é
a questão de formação, valores, crenças e costumes, que totalmente diferente do... E isso, da pessoa, quando isso vem para o mundo corporativo, tem o mesmo impacto. Para mim, é uma oportunidade. Mas conflito, Rafael, é o que eu mais estou vendo acontecer Perfeito. nas empresas, porque não estão sabendo tratar o assunto. Primeiro que embarcaram, e aí um contexto complicado, uma confusão de diversidade geracional, de diversidade, conceito, com política de inclusão. Muitas pessoas misturam isso. E aí, quando você olha de política de inclusão, diversidade, de estatísticas, de dados, e que é visível, a diversidade geracional não aparece. Isso é muito ruim. Perfeito, perfeito. Ótimo ponto. E eu vou pegar um gancho para fazer uma pergunta para a Mari agora. Você, Mari, que já está há tanto tempo rodando, principalmente contratando pessoas, buscando pessoas de uma forma muito ampla, e acima de tudo lidando com jovens, né? Talvez com a base, com a geração Z ou com a base de esse conflito ou discussões geracionais que a gente está tendo. O que você acha que as empresas ainda não entenderam em relação a contratar jovens, né? O que você acha, talvez se eu puder inverter a pergunta, o que você acha que as empresas precisam entender ou precisam se dedicar um pouco mais para entender esse jovem que está chegando no mercado de trabalho agora? Perfeito, Rafa. Tenho vivido isso muito na prática e contribuído, né, com as empresas para que elas pudessem aumentar essa comunicação com essa geração. E quando a gente fala disso, eu acho importante separar. Uma coisa é atração de jovens talentos, o processo de atração. E o outro é o processo de aumentar o senso de pertencimento e engajamento desses jovens talentos dentro da empresa. Então, vou separar um pouco para aclarar cada um ponto, né? No processo de atração, o que eu sinto que as empresas não entenderam? O que mais chega para mim é: Mariana, eu não consigo atrair jovens talentos. Eles não se cadastram mais nas vagas como antes. E quando eu vou ver o processo de atração, eles estão fazendo da mesma forma que faziam há 20 anos atrás. Então, deixa eu ver aqui quais canais que você utiliza para divulgar as suas vagas. E utilizam os mesmos canais que muitos anos. Como a mídia evoluiu e hoje ela está mais descentralizada, é a mesma coisa nos canais de atração. Se você quer atingir o jovem, você precisa estar nos canais que eles estão hoje. Perfeito. Então, por exemplo, tem que ter a área de carreiras da empresa? Tem que ter. Tem que estar no LinkedIn? Tem que estar. Mas onde esse jovem está hoje, além desses campos? Ele está no Instagram, ele está no TikTok, ele está no YouTube, né? Uma coisa muito simples que às vezes eu faço para a empresa, que eu mesma já fui abordada, né? Então, meu case, né? Eu tenho o Instagram, @marianareis.ra, eu gero um conteúdo que atrai jovens. Então, eu nem tenho muitos seguidores, tenho lá 24 mil. Empresas entram em contato comigo. Mariana, você poderia divulgar meu programa de estágio? Às vezes nem recebo nada por isso, mas como faz sentido para o meu público, eu divulgo. Perfeito. Então, essa é uma estratégia que às vezes você que está aí na sua empresa, você pode entrar em contato com influenciadores para divulgar o seu programa, que vai ser bom para o público dele. Então, primeiro ponto, diversificar esses canais de atração, eu acho que é uma coisa importante. E o segundo ponto, ainda em atração, eu percebo, né, Mariana, o que você acha que as empresas mais desejadas pelos jovens, elas têm em comum? Quando eu for ver, e eu tenho alguns nomes de algumas empresas em mente, eles têm um senso de comunidade muito forte. Eles têm uma comunicação muito estratégica. E eu brinco, né, que nunca na história do mercado de trabalho a área de RH precisou trabalhar tanto em conjunto com a área de comunicações e relações públicas. Aumentar essa sinergia, essa interface é extremamente importante hoje, porque precisa fazer e dizer que fez sim e demonstrar para o jovem, né? Eles gostam de se sentir pertencentes desse grupo. Então, são pontos que eu acho que as empresas ainda não entenderam a importância de diversificar canal, criar um senso de comunidade e divulgar melhor o que está fazendo, o seu propósito, as pautas que a sua empresa defende de forma mais clara. Legal, legal, excelente. E isso me remete de alguma forma, e aí, antes de chegar no Éder, a discussões que a gente tem dentro da Webidia, né? Não só pela cadeira que eu estou sentado hoje como gestor de recursos humanos da empresa, mas de ser uma empresa potencialmente de geração Z, né? É a grande parte das nossas contratações, essa transferência de responsabilidade que a gente às vezes faz, criando esse conflito geracional. Mas o jovem da geração Z não quer isso, mas não quer aquilo.
e não discutir também o nosso papel enquanto fatores de mudança, né? E aí é o ponto que eu quero chegar a você, Éder, que é falar de liderança. Tá? Como é que você, como gestor de RH, entende que a gente pode ajudar na formação ou o papel desse novo líder que está tendo que lidar com gerações diferentes? Como é que a gente trabalha o desenvolvimento de competências, de habilidades, de atitudes nesse líder que, queira ele goste ou queira ele não goste, ele vai estar vivendo esse choque geracional de alguma forma? O que nas suas vivências dentro de RH ou na sua realidade atual na MasterSense, como é que você enxerga isso dos desafios que a gente tem em termos de preparação de liderança? Rafa, para mim, quando a gente coloca a liderança num contexto, e num contexto como esse de a diferença geracional, eu me lembro que quando começou a se discutir esse tema de geração, eu sou da geração Y, e comecei minha carreira, e como RH a gente já discutia essa coisa da evolução das gerações, e se falava, caramba, daqui a pouco a geração Y está nos cargos de liderança. E, de fato, é o que acontece hoje. A maior parte das posições, se você pegar proporcionalmente, são posições ocupadas por profissionais dessa geração Y, mas que lideram pessoas da geração Z, né? Tem, eventualmente, também dentro da empresa com pares geração X, etc. Aí eu entro com uma palavra-chave para mim, Rafa, que é fundamental, que é comunicação. Legal. Eu acho que toda a lógica, ela está por trás de você compreender qual é a abordagem necessária e como é que eu me conecto, pegando um pouco do tema da Mari, né, da utilização de canais, mas quando a gente fala de comunicação, eu preciso como líder entender que a leitura de mundo que alguém que está entrando no mercado agora tem é diferente da leitura de mundo que uma pessoa um pouco mais sênior e de uma geração acima tem. Pelo simples fato de que cresceram e se formaram em contextos de mundo muito diferentes. Então, a própria compreensão e a leitura que essas pessoas têm do mundo, ela vai conversar muito com a maneira como a minha informação chega e a minha comunicação, ela se conecta de fato, a compreensão sobre aquele assunto se conecta de fato. Então, hoje, do ponto de vista de RH, o meu desafio é, dentro dos programas de desenvolvimento de liderança, tratar de forma muito profunda o tema de comunicação, mas passando por essa abordagem de como é que eu lido com a comunicação a partir de diferentes perspectivas para alcançar esses diferentes públicos que vão existir. Naturalmente, eu não posso e não devo ter, né, um público homogêneo, vai ser natural sempre. Então, para mim, esse é um ponto-chave. Legal, super legal. Deixa eu pegar um gancho para fazer uma pergunta aberta para vocês três, pegando esse ponto da comunicação. Achei maravilhoso a forma como você coloca. E quando a gente pensa em comunicação, a gente está sempre, e concordo também como gestor de RH, que esse é um papel fundamental quando a gente pensa na estrutura de liderança. Mas o desafio de comunicação, ele é sempre, a gente pensa na essência da comunicação, a gente está sempre pensando do ponto A para o ponto B, né? Como é que a informação circula de um ponto até outro ponto. Então, eu preciso ter uma análise sobre esses dois pontos, né? Quem transmite a comunicação e quem recebe a comunicação de alguma forma. Pergunta para vocês três que eu queria ouvir um pouquinho do sentimento de cada um é o seguinte: onde é que vocês entendem, quando a gente pensa nesse choque geracional, que está a maior dor? É na dificuldade do se comunicar ou é na escuta ativa, na capacidade de ouvir? Ou são em ambos os lados? Ou seja, a gente está tendo dificuldade de se expressar, de falar, e aí eu estou colocando num conceito amplo, tanto jovem quanto as gerações mais antigas. Existe uma dificuldade natural de comunicação, ou vocês entendem que a dor talvez maior seja as pessoas têm menos capacidade hoje por serem tão consumidas por conteúdo, como a atenção hoje ser um valor cada vez menos disponível no mercado, as pessoas não estão conseguindo ouvir, não estão conseguindo escutar, ou são as duas coisas? Por favor. Perfeito. Eu vou pegar carona na fala do Éder, que é o seguinte, que está nessa linha da comunicação junto com a Mari. Existe uma coisa que é fundamental, que o Éder colocou aí, as pessoas precisam decodificar os seus pontos. E isso significa transformar em códigos para que você possa fazer uma comunicação correta. E hoje as pessoas não estão preparadas, não têm capacidade analítica, competência analítica, capacidade de entender isso. Porque hoje você vê
jovens de 35, 40 anos com lideranças. E está liderando 50 a mais, está liderando Sim. 20, como o Éder falou. Então, eu acho que a questão está no ponto central de que, a partir do momento que eu não sei qual é realmente a minha intenção e a minha proposta, é o que gera o conflito. Aí a comunicação não resolve nada. Você vai comunicar e vai gerar o quê? Gestão por ruído. Isso é a pior coisa que existe dentro de uma empresa, de uma célula de 5, 6 colaboradores com uma outra célula de igreja, gestão por ruído. Ela não flui. A gestão tem que ser de fluidez. E a comunicação mal colocada para essas gerações, porque você não está traduzindo a forma de pensar de cada uma delas para aquele momento, para aquele cenário do momento, externo e interno da empresa, gera uma gestão de conflito. Maravilha. Mari. Quero puxar para um lado que eu vejo que é muito importante hoje. Realinhamento constante de expectativas. É uma geração que tem motivação e expectativas com ciclos mais curtos. De forma prática, isso é algo que eu mudei no meu processo de atração e engajamento. Tá. Hoje, eu falo para a liderança, né? Quando eu formo a liderança nessa temática de como contratar uma equipe de resultado, eu falei, gente, não dá mais para alinhamento de expectativa ser apêndice de entrevista. Como que a gente alinhava a expectativa uma vida inteira em entrevista? Fez a entrevista toda, selecionei esse é o candidato, olha, aqui é muita pressão, tá bom? Olha, aqui tem que bater muita meta, tá bom? Tá bom? Aquela coisa assim mais rápida, ó, não sei o que, 15 minutinhos. Hoje em dia, no mercado atual, onde a dificuldade não é contratar quem é mais competente, é quem entra e que fica, eu falo, alinhamento de expectativa tem que ser pauta de entrevista. Então, eu mudei isso no meu processo. Hoje, encontrei o candidato. Ou eu estendo, no mínimo, 20, 30 minutos, ou uma outra conversa só para alinhar expectativas. E esse alinhamento de expectativas, por que é importante? Teve um desligamento que eu participei de um jovem talento que entrou, ficou pouco tempo e saiu. E eu fui perguntar para ele, o que aconteceu? A frase foi a seguinte, eu vou representá-la sem tirar uma vírgula, não me mandaram a real. O que esse não me mandaram a real significa? Bom demais. Falta de alinhamento de expectativa. Então, no momento em que eu, na prática, ajustei esse alinhamento de expectativa e eu desço, mas o que é um bom alinhamento de expectativa hoje que você desce? Você dá uma noção de, primeiro, cultura, que a pessoa vai entrar quando que ela vai encontrar quando ela entrar, rotinas, o que faz a pessoa ficar é o que ela faz de 8 horas da manhã a 5 horas da tarde. Então, olha, X% do seu tempo vai ser fazendo isso, X é isso. Tentar aclarar ao máximo a rotina que aquele jovem ou profissional vai encontrar quando entrar e os pilares da gestão de com quem essa pessoa vai trabalhar. Então, fazer um bom alinhamento de expectativa, eu acho que entra nessa linha de uma comunicação clara, tentar traduzir da melhor forma possível o cenário que aquele jovem ou profissional vai encontrar quando ele entrar, pode ajudar muito. Legal. Então é um ponto que eu acho que neste cenário atual é um ponto de atenção. E quando entra, e depois que, isso para entrar, mas depois que entra, é realinhar essa expectativa de 3 em 3 meses para garantir que esteja no mesmo entendimento ali, sabe? Perfeito, excelente ponto. Só um complemento rápido, porque acho que vocês foram brilhantes aí nos pontos. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez a manutenção de algo que a gente está perdendo, que é a capacidade de conversar. Perfeito. A gente precisa manter a nossa capacidade de conversar, porque quando a gente fala de alinhamento de expectativa, quando a gente fala de será que eu estou sabendo escutar, será que eu estou sabendo falar, transmitir a minha informação, a gente não conversa mais. E acho que isso tem muito a ver também com todo esse contexto desse mundo que a gente vive, de tudo muito rápido, muito instantâneo, muito curto. E aí, na máquina de moer carne, que a gente brinca, né, do dia a dia das organizações... O diálogo some. O diálogo some. E é exatamente no diálogo onde a gente tem a oportunidade para aclarar expectativas, para entender se a mensagem que eu quero passar está sendo transmitida da forma correta, se a sua compreensão e também a oportunidade para que eu tenha e exercite a minha escuta ativa é conversar. Então, acho que esse é um ponto aí fundamental. Por favor, Mari, vai lá. Só para voltar até na primeira pergunta que você falou, Mariana, o que você acha que está faltando para as empresas entenderem? E quando eles estavam falando de estava usando aqui, eu acho que está faltando entender que hoje tem que investir tempo, dinheiro e energia para formar os jovens talentos também. Sem dúvida. Estamos acostumados com o mercado corporativo que bota dinheiro em programa de liderança. Sim.
Se a gente está falando de fomentar o encontro entre gerações, você tem que preparar uma e outra para se encontrarem. Não adianta só preparar a liderança para encontrar o jovem, se esse jovem vem de uma cultura e de uma sociedade hoje que não ensina a fazer uma boa leitura de cenários, que não ensina um posicionamento executivo, que não ensina o que são sinais corporativos. Se a gente não forma, como a gente vai esperar isso deles? Então, eu acho que hoje tem que ressignificar isso. Eu estou vendo algumas empresas que já acordaram para isso, para investir dinheiro, tempo e energia para formar esses jovens talentos. Porque tem pesquisas que dizem que eles ficam aonde investem neles também. Perfeito. E acho que tem um ponto fundamental efetivamente nisso, né Mari? Quando a gente fala do processo de formação de jovem talento, que eu costumo dizer muito é que esse jovem talento, se tudo der certo, se ele for muito bom, se tudo der certo, ele vai virar um jovem líder também. E aí ele vai ser líder pela primeira vez e vai ter os desafios de como é que eu faço isso pela primeira vez, porque deu tudo certo, porque ele foi bem. E aí ele vai ter na cabeça dele, se ele não tiver uma boa formação, se ele não tiver um processo que alguém ajudou de alguma forma efetivamente a acontecer, ele vai ter essas mesmas dores quando ele assumir uma posição de liderança, que vai ter que... E aí a gente volta para a máquina de moer carne, como o Éder falou, é um ciclo, né? Porque ele assume se é uma empresa... E, de novo, é uma realidade que a gente também tem lá. A empresa jovem de líderes, jovem de primeira liderança, de primeiros desafios. Então, e aí, pegando o ponto que vocês colocaram muito bem da comunicação, do desafio de comunicação entre si, e até antecipou a próxima pergunta que eu faria, que era como construir essa ponte, né? Como a gente construir esse diálogo, como a gente estimula, porque, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês, porque eu entendo que é um caminho mútuo. Tem um desafio nosso como empresa, como gestores de RH, como stakeholders de uma instituição, que é o papel quando a gente se questiona como a gente está questionando aqui, mas também tem o papel do jovem na outra ponta. Como é que você faz esse movimento? Como é que você entende inverte essa inércia de alguma maneira? Ou seja, o alinhamento de expectativa, ele não pode ser só de um lado. Como é que a gente faz esse movimento acontecer naturalmente? Como é que a gente cria essa ponte para que você não fique só esperando que a empresa faça isso por você, apesar da responsabilidade ser da empresa, mas ao mesmo tempo que você olhe que a empresa olhe para esse profissional e veja que ele quer fazer esse movimento, ele está interessado em fazer esse alinhamento de expectativa, porque talvez esse jovem que saiu da empresa e que foi desligado, ele possa ter ficado esperando a empresa fazer um movimento para alinhar com ele. Sim. E talvez se ele levantasse o braço 2 meses antes e falasse, olha, peraí, não tá muito claro, eu queria alinhar com você. Como é que a gente constrói essa ponte na visão de vocês? Como é que a gente melhora essa comunicação? Como é que a gente faz com que essa comunicação seja mais fluida na visão de vocês? Eu sou, minha carreira toda profissional, ela é pautada por políticas de recursos humanos. Eu dei sorte de trabalhar em empresas que tinham boas políticas de recursos humanos. Para mim, começa nesse dogma de você começar a fazer o seguinte. Hoje, o mundo corporativo, e como a gente está vivendo no cenário externo, ele precisa, como ele falou, a gente precisa ter mais diálogo. E aí o que acontece? Nós ainda temos modelos, as pessoas não perceberam que os modelos de governança estão evoluindo. Então hoje é muito comum os jovens ter uma situação problema, aí os jovens soltam as suas sugestões, no meio do caminho tem a geração ali, está casada, já 2 filhos, no meio do caminho 30 com 45, e em cima tem o dono da caneta, o dono da lancha, vamos dizer assim. E a geração vai olhando para os garotos, Sabe nada, chegaram agora, tem 2 meses, veio do mestrado, nunca pegou uma crise A, B ou C. Não dá follow-up, não dá a gente importância, a escuta ativa para a questão. E quem está, o profissional que está no meio, ele consegue o quê? Ele não faz a pressão para cima, porque ele tem medo da caneta, ele não tem uma situação tão confortável, e tem abaixo que precisa dar solução. Então, o que eu percebo hoje, tanto na empresa e nos outros colegas? Cara, a evolução é gestão projetizada. Essa ponte, para mim, é gestão projetizada. Legal. Inclusive, foi minha tese de mestrado em 2015, quando um professor indiano do curso de Cambridge que eu estava fazendo me chamou a atenção. Eu mudei minha tese para fazer isso. Ninguém conhece gestão projetada. Eu acho que gestão projetada é gestão de projeto. A dor, aí bota o jovem, bota
os atores corretos numa sala, inclusive os mais sêniores, e tem que ser um cenário, uma opção 1, 2 e 3. E aí, o que a geração nova está sugerindo vai ser combatida, vai ser... E ali eles vão aprendendo a usar o problema para resolver. Quer dizer, a situação, problema bem colocada, num fórum adequado, eu acho que essa é a melhor ponte para que a empresa possa resolver esse problema. Óbvio que isso precisa virar o quê? Uma política. Perfeito. Éder, Mari? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o óbvio precisa ser dito. Com certeza. É óbvio que a gente precisa conversar mais, é óbvio que as gerações são diferentes, é óbvio que um monte de coisa. E aí, olhando do ponto de vista de empresa, o que eu posso oferecer como ferramental, eu acho que tem uma parcela que nos cabe também, que é dar letramento sobre essa realidade, esses contextos para esses públicos. Então, por mais que eu queira que o meu líder tenha uma comunicação melhor, tenha um diálogo melhor, etc, eu também preciso capacitá-lo de alguma forma, porque aí entra o óbvio que precisa ser dito, que nem todo mundo, a gente espera que todo mundo entenda o contexto de ambiente que a gente vive, que parece óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. Então, essas discussões que a gente está tendo aqui são discussões que esse grupo de liderança precisa vivenciar, precisa entender, precisa tirar dúvida. Ah, então é isso. Ah, então... Porque a gente acha, por exemplo, que todo mundo sabe o que é TikTok. Não sabe. Já ouviu falar. Eu, por acaso, assim que o TikTok começou a entrar no ar, eu fui lá de curioso, já fiz um login, já fiz uma conta, porque eu queria entender que bicho era aquilo ali. Porque você precisa estar conectado com o contexto de realidade para que você também faça as suas análises em cima disso. Então, acho que é isso. É letramento para esse público de liderança, é letramento para esse grupo de jovens, para que eles entendam também que essas pessoas que hoje lideram não viveram a vida que eles vivem, não nasceram conectados como eles nasceram. Então, essa compreensão mútua entre as partes, eu acho que a gente, enquanto empresa, também precisa cuidar para que haja um pouco mais de consciência e conhecimento também sobre essas perspectivas distintas. Ótimo ponto. Mari, quer complementar? Não, eu super concordo. A minha resposta seria governança, alinhar governança. Porque, Mariana, é muito simples. Mas sim, muitas pessoas têm dificuldade de fazer ainda uma reunião de feedback bem feita, de criar um ambiente propício para uma troca, com um ambiente de segurança. Então, desde implementar uma boa governança, desde um programa de estágio. Né? Deixar de ter aquela conversa oficial só de 6 em 6 meses. Por que não implementar como a expectativa do jovem, a gente está percebendo, uma sociedade tem mais curtas, por que não o RH tentar influenciar uma conversa de 3 em 3 meses com uma nova, né, como política? Então, talvez diminuir esse tempo dessas conversas oficiais, estimular essas conversas e, como o Éder falou, investir, né, nessa preparação. Você não faz gestão daquilo que você desconhece. Então, conhecer um pouco melhor esse público para ambas as partes, eu acho que é isso. E entrar como uma pauta do programa de liderança. Isso eu bato muito nessa tecla. Não tem mais como esse tipo de assunto estar fora de um programa de liderança que só fala de motivação, de engajamento, né, tem que estar... Ou diversidade de gêneros, e outros tipos que... de diversidade e inclusão, mas sem dar a devida atenção para esse ponto. Sim, sem dúvida. A Mari tem uma colocação que ela faz que é muito interessante, e eu tenho usado isso no meu dia a dia lá da empresa. Hoje é uma prática que existe sempre de mentoria, mas a mentoria é sempre de cima para baixo, da experiência. A mentoria reversa. Hoje você tem como estruturar uma mentoria reversa, justamente daqueles ativos que eu aqui dos 60 mais não tem o ativo, a competência. E tem colaboradores que possuem aquela competência. E eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu sempre trabalhei com gente melhor do que eu. Não importa a idade. Aí é que fica aquela coisa de rótulo, que é horrível, né? Mas eu sempre trabalhei com gente melhor do que eu para sustentar onde eu sempre tive. E o processo de aprendizagem é fluido, né? É de um lado para o outro, né? Só eu sei. É uma via de mão dupla. Né? Até eu acho que, entrando muito nesse ponto que ele trouxe, uma outra pauta importante quando se fala de diversidade geracional, gestão do conhecimento. Práticas de gestão de conhecimento de uma forma mais estruturada
E tirando essa coisa da idade, né? E quem tem a competência, estimular o compartilhar de conhecimento, de competências, uns programas, né, sobre essa temática, eu acho importante olhar. Legal, legal. E aí eu vou pegar um gancho já que o Alexandre trouxe a frase da Mariana que tem te ajudado de alguma forma na gestão. Contar um segredo também, não sei se todo mundo sabe, mas Alexandre e Mariana são pai e filho, né? Então... E aí eu quero saber uma curiosidade. Existe o choque geracional entre vocês? Vocês que já tocaram projetos juntos e por mais que tenham carreiras independentes, também já fizeram coisas juntos. Tudo bem que sendo pai e filho não existe choque, vamos esquecer esse lado. O choque já existe, naturalmente. Ele é natural. Existe entre vocês dois, quando vocês trabalham junto, essas diferenças de pensamento, e como é que vocês lidam com isso? Pode começar. Para mim, mais difícil, mas eu capturei muito rápido qual era essa questão, porque eu estou ali no meio da minha governança. São 4.000 e poucas pessoas de todas as gerações. Então, algumas coisas que eu já trazia comigo da minha governança, ela fortaleceu. E outras que eu aprendi. Mas ela falou um negócio para mim quando voltou lá do mestrado, que queria empreender, né? Não quis ir para o mundo corporativo, e aí com toda a cabeça boa minha eu tremi, né? Com inovação, e ela partiu para empreender. E numa das nossas conversas ela falou assim: pai, você foi formado numa geração que trabalhar era a forma de você aprender, né? Você primeiro trabalhava e depois você aprendia, e aprendeu com o trabalho. E agora, pai, aprender é o trabalho. Isso em 2019. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e de lá para cá eu tinha entrado em sala de aula em 2015 e terminado meu mestrado. Achei que eu nunca mais, de lá para cá, 4 certificações, estou indo para a 5ª agora. E isso me fez no dia a dia entender algo. Porque ao voltar a estudar e aprender, eu consegui aprender as coisas novas do mundo corporativo. E as coisas novas do mundo corporativo da governo não estavam mais comigo. Sim. Estavam com ela. A agilidade, o processo, a lógica de pensar, de responder. E junto com a minha escola, que é a escola cenarista, fundamentalista, conseguiu transformar em melhor o posicionamento dela. Então essa, para mim, foi a grande... Legal. Assim, uma das grandes coisas que eu aprendi, que a gente viveu junto no dia a dia. Mas até entender isso... Legal. Demorou. Conta seu lado da história agora, Maria. Nossa, muito bom. Eu percebia que ele ficava muito assustado com a minha velocidade. Ele falava: mas como é que você faz tanta coisa assim, tão rápido, né? Meu Deus, você... Decisões. E eu passo muito para ele, obviamente, esse lado da tecnologia, das redes sociais, da marca pessoal e tudo mais. Mas eu acho uma coisa muito importante eu falar aqui, que uma das coisas que ele mais me transferiu é o que eu vejo hoje dentro das empresas que eu mais escuto, que falta nos jovens talentos. E eu percebi isso, que isso foi a coisa que ele mais me passou, que é visão cenarista e leitura de cenários. Tá bem. Hoje em dia, tem muita gente se posicionando. Tem muita gente falando. Tem muita gente na internet, se você olha um monte de... Tô falando não só de jovem, né? Sim, qualquer muito idade conteúdo, se posicionando, falando. E aí, você tá se posicionando por quê, pra quê e pra quem? É muito posicionamento, mas sem um planejamento estratégico por trás ou uma intenção profissional bem feita. Então, eu acho que ele me ensinou a ler leitura de cenários, a entender que eu preciso me posicionar na hora certa, no momento certo, na intensidade certa. Que posicionamento não é falar o que quer a hora que quer. Mas se você não leu o cenário, não entendeu os sinais corporativos, você vai se posicionar na hora errada e aí não vai dar. Então, eu acho que... E aí você me perguntando: Mariana, o que você mais sente falta nos jovens talentos hoje no mercado? É falta de conhecimento? Não. É falta de acesso à informação? Não. É falta de case e resultado? Às vezes não. Mas é falta de saber se posicionar na hora certa. Legal. E a causa do problema de não se posicionar é porque não sabem fazer uma boa leitura de cenários e não tem calma, né? Legal. Paciência. Isso eu aprendi muito com ele. Essa parte de gestão dos stakeholders,
né? Política ali também no mercado corporativo. Ter um pai que é uma escola, né? Deixa eu pegar um gancho nesse ponto da visão cenarista que vocês trazem. E aí eu queria te ouvir, Éder, como gestor de RH, e vou pegar um outro gancho numa frase que o Alexandre trouxe, e que coincidentemente foi até um papo que a gente já teve em algum momento dos nossos encontros, que ele falou muito da parte analítica hoje, principalmente quando a gente pensa nas novas gerações. E acho que eu tenho um pensamento semelhante também, que isso de alguma forma é um gap que a gente começou a encontrar. A gente tem tanto conteúdo, tem tanta informação e muitas vezes a gente tem cada vez menos capacidade de se analisar. Você tem muita gente produzindo informação, muita inteligência, muito dado, muita gente com capacidade de codificar, de produzir material, de produzir. E talvez a gente esteja trabalhando naquele conceito de formação do analista que a gente tinha e tem na maioria das empresas, de alguém que analisa uma informação, entende o que tem por trás, analisa cenário e com base nesse cenário faz uma análise e toma a decisão. Você concorda com o RH que a gente está tendo um gap nisso no mercado quando a gente pensa a gente forma de verdade menos analistas hoje, a gente forma menos, e aí a pergunta ela não tem nenhum tom de culpa, tá? De quem é culpa ou de quem é responsabilidade, mas você entende que esse é um desafio que a gente tem hoje de maior formação de analistas ou de melhor trabalhar a habilidade de análise dentro das empresas hoje, a capacidade de sentar e analisar uma informação para que ela possa impulsionar a tomada de decisão? Concordo, acho sim que a gente vem perdendo isso ao longo do tempo. E acho que é natural em função de toda a evolução de tecnologia e do imediatismo que a gente vem vivendo ao longo do tempo. Acho que o senso crítico ele vem sendo perdido porque tudo é muito rápido, veloz, instantâneo e muda o tempo todo. Mas o meu ponto, talvez a maior preocupação, é que isso só está começando. Por quê? Porque se você começar a analisar todo o repertório que tem hoje por trás das inteligências artificiais, a análise que a gente fazia lá atrás e que nos ajudou, né, na nossa formação, e já tem uma máquina fazendo. E muito melhor do que a gente faria. Então, talvez o maior investimento agora, de fato, esteja em uma outra frente que não necessariamente na análise, e sim na capacidade de fazer as correlações certas, de fazer as perguntas corretas, de ler o cenário da maneira correta para que você utilize, por exemplo, as inteligências artificiais ao seu favor. Porque, sem dúvida nenhuma, a capacidade de análise está aí pronta. Você faz o tal do prompt, né, e vem toda uma análise, só que você tem que ter senso crítico para conseguir interpretar e tomar decisão em cima disso, né? Depois aconteceu esta quinta-feira comigo. Quinta-feira. Uma situação, estou vendo um debate por e-mail, sem diálogo. O diálogo por escrito, Sim. que as pessoas se escondem atrás do e-mail. Um líder, gestor, executivo, e tal, e pum. Eu estou quieto, estava esperando, e até um ponto que se eu tiver que entrar, o head, se eu tiver que entrar, é para decidir, não era? Cara, o e-mail dele, eu conheço ele, é uma coisa de você decodificar as pessoas. Não foi ele que escreveu aquilo. Ele não escreveu aquilo. Eu tenho certeza absoluta. Não escreveu. Porque a resposta, como você falou, resposta é o problema? Não. Resposta está no celular. Sim. O problema são as boas perguntas. Mas ele explora muito isso. Então, aí, cara, ficou claro que ele não fez as perguntas certas. Conclusão da história, ele se expôs a diretoria, expôs a área dele, expôs a equipe dele, expôs a diretoria. Isso aí, a conversa acabou ali. Isso aí. Aconteceu quinta-feira. E realmente eu chamei para conversar. Não foi ele que escreveu, claro, deixei. E aí te expõe e não leva a solução para o seu lado, né? Falar, agora passamos, é o que eu costumo dizer quando acontece tipo, cara, agora passa a ser dois com um problema, né? Você veio aqui para eu resolver, né? Então, Mari, me diz uma coisa, eu quero pegar esse ponto do Éder, porque foi um ponto que surgiu no debate, no podcast que a gente gravou mais cedo, que a gente falava muito, não sobre choque de gerações, mas sobre comunicação. E, naturalmente, o tema da inteligência artificial surgiu de alguma forma. E sim, apesar de ser uma realidade, talvez possa ter um foco a mais do que isso, surgiu um exemplo nessa conversa
que foi o currículo, por exemplo. É óbvio que a inteligência artificial hoje ela vai desenhar um currículo muito melhor do que a gente desenha hoje, estruturado. Mas ela não vai dizer exatamente quem você é. Ela vai desenhar o papel, ela vai desenhar a estrutura, ela vai desenhar qual é esse limite efetivamente sutil, porque, óbvio, ela vai vir para trabalhar no transacional, mas na capacidade de você mostrar quem você realmente é, ou na hora da entrevista que você inevitavelmente vai ter que ter. Você já vive isso hoje, você já percebe isso hoje nos processos seletivos que você faz, ou na relação com um jovem de alguma forma. Como é que você percebe isso hoje? Você diz no sentido de se auto-vender, de se apresentar para o mercado? Exato, O uso da IA nesse porque o sentido, ponto é o de seguinte, currículo. e aí não discordando do Éder, mas o ponto dele é talvez o foco não seja só a análise, a gente trabalhar a capacidade de análise, porque às vezes a IA ela vai fazer a análise por você, mas você precisa expressar essa análise de alguma forma, você precisa vender isso. De repente você pode perguntar para ela codificar, olha, analise isso para mim e me traz alguns inputs, mas você vai ter que ir na sala do Alexandre para vender isso para ele. Então, a referência, a analogia que eu estou fazendo é no processo seletivo. Você pode dizer para a IA, falar assim, olha, eu sou isso aqui tudo, esse aqui é meu histórico, esse aqui é onde eu estudei, prepara um arquivo que seja matador para eu passar pelo primeiro crivo. Mas depois ele vai ter que sentar na frente da Mariana para vender a sua história. Sim. Como é que você sente isso hoje? Eu uso muito, inclusive, na minha empresa eu tenho um módulo, né? ChatGPT para sua aplicação, ou inteligência artificial para sua aplicação, onde eu conheço e uso diariamente vários prompts para contribuir com criação de currículo, preparação para entrevista, LinkedIn. Então, nós usamos para ajudar, mas tem que fazer a pergunta certa, né? E uma coisa assim, de apresentação pessoal, acho que 2 pontos. Número, então a inteligência artificial, se você for fazer uma apresentação pessoal só focada na inteligência artificial, sem trazer o seu input, vai ficar menos pessoal, vai ficar muito de rotina do dia a dia. Então hoje o que o mercado sem romantismo quer? Hoje e um tempo já, ação e resultado. Então, o mercado muito orientado para case. E é isso que eu falo para quem usa muito inteligência artificial só para fazer currículo e entrevista. Eu falo, cara, o valor está no case que você gerou por onde você passou. Sim. Quais são os seus números? Eu falo para os meus clientes, abre o seu currículo no seu LinkedIn. Se não tem número, tem alguma coisa errada. Poderia estar melhor. Quais são os seus indicadores, seus números de contexto, seus resultados qualitativos, quantitativos, seus cases com começo, meio e fim? Isso a inteligência artificial não dá, isso é seu. A inteligência artificial ela vai te ajudar a contar aquilo ali de uma maneira mais bonitinha e com português perfeito. Então, esse é um ponto que a inteligência artificial não traz. E outro ponto que eu acho muito importante, Mariana, qual é uma das principais competências para você do profissional do futuro? Dominância narrativa. Não faz a diferença quem tem acesso aos dados, mas quem sabe contar a melhor história com eles. Rafa, para mim tá dado. Legal. Hoje vence a melhor narrativa. Antigamente vencia quando chegava na minha frente. Me conte um pouco mais sobre você. Fui para Harvard, voltei, falo 4.000 línguas, dei cambalhota e tal. Hoje em dia é quem senta na minha frente e quem tem a melhor narrativa é que sai na frente. É quem tem mais história para contar. É para quem sabe contar boas histórias. Uma coisa é você ter a informação. Outra coisa é você ter dominância narrativa. Você saber ter um bom storytelling. Isso também não traz a inteligência artificial. Eu acho que são pontos importantes. Legal, muito bom. Faço o gancho disso para a gente tentar olhar um pouco para o outro lado agora. E aí eu queria ver primeiro a visão do Éder e do Alexandre como gestores e terceiro a visão da Mari recrutadora mesmo. Por isso que eu quero ver visões complementares na pergunta que eu vou fazer. Éder e Ali, vocês aprendem com jovens hoje? Vocês no dia a dia nas trocas das empresas de vocês, como é que vocês... Porque a gente colocou aqui já uma série de desafios que a gente entende que existem de ambos os lados, seja de posicionamento do que as empresas precisam aprender, do que nós gestores precisamos aprender, do que os jovens podem fazer diferente, da capacidade analítica, das pontes. Vocês aprendem hoje no dia a dia de vocês nas trocas, apesar do problema do e-mail que vai chegar com inteligência artificial ou do óbvio que precisa ser dito? Tem um lado bom, vocês estão aprendendo também dentro desse processo, dessa via dupla que acontece. Vocês olham para vocês e falam assim, olha, eu tô aprendendo com eles de alguma forma? Eu, certamente sim. E aí eu começo a aprender dentro de casa, né? Que eu tenho um adolescente, tenho um filho de 14 e um de 8. Então o aprendizado já começa ali. Aprendo todo dia com eles sobre esse novo
nova forma de ler o mundo, né? Mas eu acho que tem muito a ver isso, Rafa, com a abertura de cada um, né? Então, eu gosto muito de uma frase também que é: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Eu acho que dentro do aspecto de liderança, se você se mostra aberto a entender que o outro e que o mais jovem tem coisa a contribuir com você em relação a conhecimento, o céu é o limite em relação ao aprendizado. Então, eu certamente aprendo todos os dias, não só em casa, mas dentro da organização também, nas discussões. Eu tenho gente da minha equipe que é bem jovem, eu tenho, né, como RH, me relaciono com outras áreas, com pessoas jovens também, e isso, para mim, é de uma riqueza tremenda, né? Porque você sai da sua bolha, você sai do seu modelo mental e começa a entender como é que as pessoas leem também os seus mundos. Então, para mim, é rico demais. Bom, para mim, acompanho o relator, o Éder, aprendo muito. Você vai chegar na minha fase. Eu tive uma fase que eu tinha uma de 25, uma de 16 e uma de 10. Aí avançou um pouquinho, eu já não podia falar o mesmo negócio com os 3 juntos na mesa do café, porque não se entende, linguagens completamente diferentes. Então eu tinha que conversar com o mesmo assunto, mas de outra forma. Essa diferença de um filho seu para o outro, você vai ter que fazer isso já. Não dá para falar a mesma coisa com os 2 juntos, porque não vai dar certo. Vai ter problema. Mas eu acho que o principal é a predisposição. Eu acho que um executivo, uma liderança, eles têm que estar já estabelecido no seu DNA, na sua formação, de que você tem que aprender com todos. Não importa se é jovem, se é mais velho, que às vezes até o cara já passou dos 50, você não tem mais nada para agregar. Ao contrário. Então, mas ele tem que ter predisposição e fazer a sua curadoria da aprendizagem. Eu acho que esse ponto, para mim, é o mais importante. Desse jogo todo de IA e tal, tem uma coisa chamada que é ciência de dados. E isso ainda nem começou a discutir como usá-la, interpretá-la e aplicá-la. Eu estou fazendo agora o garoto que dá aula de ciência de dados no Instituto INSPER, no EMEG, tem 34 anos. 34 anos. É isso. Essa. Hoje eu atendo, né? A Mariana, a maioria das mentorias dela, eu achei que até o livro dela, que foi Me Formei Agora, achei que ia ser só 70% dos clientes de mentoria de transição de carreira dela, por incrível que pareça, é de 35 a 45 anos de idade. Você acredita nisso? Até mais. É isso. Eu acho que essa é a realidade. E esse é o gancho, talvez, para te ouvir no nosso último ponto. Eu já tomei uma bronca do meu diretor, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui. Mas eu queria te ouvir, Mari, antes, exatamente nesse ponto, né? Apesar de ser super jovem, hoje você lida com pessoas muito mais jovens do que você de um lado e muito mais velhas do que você do outro lado. Então eu queria te ouvir em 2 perguntas em uma. Em como é isso, como é para você, Mariana, como profissional, lidar com isso, e principalmente no público jovem, sua idade, mais novos, o que faz seu olho brilhar? E aí eu estou focando aqui no ponto positivo, da mesma forma que o Éder e o Alexandre colocaram o quanto eles aprendem hoje nessas trocas no mercado de trabalho. Você que está ajudando esses profissionais ao longo do tempo, o que faz seu olho brilhar quando você lida com eles? O que você fala assim, cara, que legal, tem muita coisa legal aqui dentro, tem uma energia, tem competências, tem habilidades, tem atitudes, o que te chama atenção nessa geração que de alguma forma a gente poderia ter um olhar diferente para isso também, ou talvez muitas empresas estejam olhando para uma perspectiva diferente da que deveriam estar olhando? Perfeito. Eu acho que é um público muito... tem uma flexibilidade maior, uma adaptabilidade maior. Eles querem trabalhar com algo que esteja um pouco mais conectado com o sentido, não romantizando a palavra propósito, que eu falo muito para eles. Calma aí, a vida não é um morango, né? Porque eles ficam escutando TikTok, trabalha com o que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar. E eu falo para eles, não, eu trabalho com o que eu amo muito e eu trabalho muito. Mas qual é a palavra certa? Assim, menos medo de provocar, perfeito, de questionar, de ir em busca, uma maior irreverência.
por um lado, vai para um lado negativo para a empresa de que sim, eles têm menos lealdade às empresas. Eles têm menos medo de seguir o que eles desejam, de sonhar, idealizar, De testar, ir e né? fazer, de testar, de errar. Então, isso eu acho que é algo muito... E de tratar a carreira... Eu acho que eles vão para um caminho de mais tratar da carreira com autorresponsabilidade. A carreira é deles, né? Da empresa. Né? E antigamente a gente vem de uma geração que foi Carreirista. formada para que a minha carreira é para a empresa e eu vou ficar aqui e tá tudo certo. Então, por um lado, isso é importante. E aí, acho que foi essa pergunta, né? Perfeito, foi ótimo. É isso. Gente, muito bom. Não sei se vocês têm alguma consideração final. Eu, do meu lado, só queria agradecer. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, podendo debater, principalmente num evento que fala de criatividade, num evento que fala de conteúdo, num evento que fala de inovação, a gente poder trazer uma temática de pessoas também e de gestão. É um cuidado que a gente tem muito dentro da essência da cultura da Webedia, e acho que o fato da gente poder debater não só isso dentro do Rio2C, mas levar para que outras pessoas que vão ouvir esse episódio em casa ou assistir de uma forma mais estrutural, é um prazer incrível para mim. Agradeço mais uma vez a gentileza de cada um de vocês e a parceria. Foi ótimo, adorei, obrigado do fundo do meu coração. Obrigado você, Rafa, e ao Webedia aí pelo podcast. Tô curioso já para ouvir os outros. Obrigada, Rafa. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Éder, Alexandre. Obrigada, foi ótimo. Obrigado, Rafael. A oportunidade de a gente, num evento de criativo, falar de pessoas, falar de criatividade e efetivamente criatividade é comportamento. As pessoas entenderem que criatividade é comportamento, inovação é processo. Isso tudo aqui é para isso. Então, a Webedia, muito obrigado pela essa oportunidade. Exatamente. Obrigado a vocês, gente.